meus queridos do 7º ano. A professora Eva Lima aqui de novo com vocês. Mais uma aulinha essa semana. Essa semana, tipicamente, né? Festejos juninos aí. Nosso cartaz ali, vocês. Esse ano só com um pouquinho de diferença. Cada um na sua casa. Vamos nos prevenir, né? A ver se logo voltamos para as nossas atividades normais, agora com um pouquinho, né, de medida, sempre tendo cuidado, que não vai ser fácil para todos nós, mas com fé em Deus a gente vence tudo isso. E a nossa aula de hoje é frase, oração e período. É na página aí do material de vocês, a página 56. Vocês encontram aqui no material de vocês, certo? Vamos saber hoje, todos com certeza já conhecem o que é uma frase, uma oração e o período daquela oração. Os três faz essa conexão. Então, vamos descobrir. Logo agora no comecinho eu vou passar um vídeo, uma explicaçãozinha para vocês em relação ao assunto. E vocês vão analisar. Depois eu volto com o slide dando continuação do nosso assunto. E só para não esquecer, acessem lá, dê o linkzinho, acerte lá no joinha, acesse no portal, lá no YouTube da Secretaria da Educação, assistam as aulas, dê o retorno nessa semana, a partir dessa semana, semana passada. E essa já tem um linkzinho para vocês acessarem. Tem lá o material para vocês responderem, enviar de novo, vai vir para mim, vou dar o visto, ok, nas atividades que vocês responderem. Então, acessem, não deixe de acessar lá não, certo? De responder a nossos desafios, nossas atividades. São tão pequenininhas, certo, galera? Então, vamos lá assistir o nosso vídeo. Depois eu retorno para continuar a nossa explicação. Olá! Hoje vamos aprender o que é frase, oração e período. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Frase é o enunciado, ou seja, parte de um discurso oral ou escrito que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Pode ser formada por uma palavra ou várias. A frase pode ser curta, média ou longa. Pode se transmitir através da frase ordens, sentimentos, desejos e ideias. Na frase nominal, não há verbo. Exemplo: silêncio. Ai, que dia lindo. Perceba que tem sentido completo. Você entende perfeitamente o sentido da frase. Na frase verbal, a presença de verbo. Exemplos: preciso da sua ajuda. Choveu o dia todo. Note que em ambas as frases temos a presença de verbos. É importante lembrar que ao final de cada frase existe um sinal de pontuação. Oração. Oração é todo enunciado com sentido, porém com um detalhe: na oração haverá sempre a presença de verbo ou de locução verbal. Os verbos poderão estar explícitos ou subentendidos na oração. A criança brincou no parquinho. Nós temos uma oração, pois temos apenas um verbo, brincou. Hoje levarei as crianças ao parquinho. Elas brincarão bastante. Temos dois verbos, portanto, duas orações. Então, o que determina a quantidade de orações é quantos verbos ela tem. Se tiver um verbo, é uma oração. Se tiver dois verbos, são duas orações, e assim por diante. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é oração, porque, para ser oração, precisa ter verbo. Período. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. Quando possui apenas uma oração, é caracterizada como período simples. Exemplo: ele me deu um lindo anel. Quando possui mais de uma oração, é chamado de período composto. Cheguei, dancei, bebi, namorei e mostrei a todos como se curte a vida. Olha só
quantas orações temos nesse período, considerando que cada verbo é uma oração. Temos 6 orações nesse período. E qual é a importância de saber o que é frase, oração e período? Esse conhecimento vai te ajudar na produção de textos. Você poderá construir frases mais elaboradas e se dar bem nas redações. Lembre que toda frase, oração ou período são sempre pontuadas. E aí, a aula foi útil para você? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para receber as novidades. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima! Bom, pessoal, agora, como vocês acabaram de assistir o vídeo, vamos dar continuidade, já que vocês já viram um pouquinho o que é, né, frase, oração e período. E aqui agora, vamos continuar com um pouquinho aí de vocês. Logo no nosso slide tem esse aí, jovens e adultos, hoje, português, com o tema frase, oração e período. Como vocês viram lá, né? Uma frase, uma oração e o período. A frase é o enunciado do sentido completo. Silêncio. Todos chegaram felizes. Eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Todas. Ela fechou aí a frase. Ela disse o sentido que ela queria. Com quantas bolinhas? Com todas. Todos os sabores ela quer. É a mesma coisa que vocês pedirem. Silêncio. Aí a frase já terminou, já fez o período dele. Que é, qual é o sentido? Silêncio. Todos chegaram felizes. Também aqui, esse período já encerrou o período dele. Todos chegaram felizes. Muitas vezes, as frases assumem sentido que só podem ser integralmente captados se atenamos para o contexto em que são empregadas. É o caso, por exemplo, das situações em que se explora a ironia. Pense, por exemplo, na frase "que educação" usamos quando se vê alguém invadindo com o seu carro a faixa de pedestre, ou nesse caso ela expressa exatamente o contrário do que aparentemente diz. Às vezes a gente tem aquela entonação, né? Olha, que educação, dependendo da entonação, do como a gente vai se referir. Ou seja, para essa situação que mostrou aí, quando alguém invade a faixa de pedestre, ou quando a gente vai caminhando e joga aquele lixinho no chão, um copinho descartável, e acho que não está nem, não, é aqui mesmo, posso soltar. Aí alguém atrás ou do lado está observando isso. Mas, olha, que educação daquele. Né? A gente sempre complementa. Então, tem que ver qual é essa entonação. Ou até mesmo para elogio. Que educação daquela menina. Que educação. No caso, a pessoa está ali se expressando, conversando, um aluno. Tem aquele contexto e você ao lado está observando e admirando. Aí simplesmente você vê que educação. Mas não está ironizando, e sim em forma de um elogio, admirando, na verdade. A entonação, que era isso que eu estava realmente falando aqui para vocês, é um elemento muito importante da frase falada, pois nos dá uma ampla possibilidade de expressão, dependendo de como é dita. Uma frase simples, como ela pode indicar constatação, dúvida, surpresa, indignação, decepção, ou etc. Na língua escrita, os sinais de pontuação podem agir como definidores do sentido das frases. Veja aí aqui abaixo tem esses balãozinhos.
concilido, como eu estava dizendo nesse instante aqui em cima. Você pode falar, né? Mas vai depender da sua entonação. É ela? Uma pergunta. É ela. É ela? Você já muda até a expressão. Esse o ela. É ela. É ela. Esse último aqui, você quer dizer que aquele é ela, tem mais continuação, tem mais outra conversinha ali atrás. Então, tem várias formas de você expressar. É a mesma coisa desse exemplo aqui que eu falei. Que educação. Que educação. Que educação. Até a forma de você expressar. No caso, como diz aqui, a entonação de sua voz é o que vai realmente dizer como é essa pergunta do que você está falando. Tipos de frase. As frases podem ser interrogativas. Vamos ver aqui ela. Ocorre quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta ou indireta. Quem fez a lição? Interrogativa direta. Quero saber quem fez a lição. Essa já ficou indireta. Essa, alguém vai se manifestar. A primeira em cima, você está perguntando, você está sendo direto com vamos dizer, toda a turma. Eu chego na turma. Quem fez a lição? Olhando para todo mundo. Estou perguntando para todo mundo, estou sendo direto. Alguém vai ter que responder. A outra, o sentido é, quero saber quem fez a lição. Bom, responder ou não. Essa daqui. Eu não estou obrigando, né? Não estou com aquela ênfase de saber como essa primeira. Então, interrogativo direta e indireta. E aqui abaixo tem um exemplozinho em quadrinhos da Mônica e o Cebolinha. Vou ler, tá? Por aqui um pouco mais dá para ler. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. Cebolinha, o quê? Você lembra onde fica a porta? Ele colocou, no caso aqui, ele colou na parede toda, né? E olha a entonação aqui da pergunta dela. Então, vale saber que ela não falou com essa calma toda, né? Imagine a Mônica e o Cebolinha juntos. A imperativa agora. Ocorre quando o emissor da mensagem, dá uma ordem ou um conselho, ou faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Podem ser afirmativas ou negativas. Aqui um exemplo de frase imperativa. E o mais estranho, Gáfio, é que a mina tinha uma narina maior que a outra. Quando ela espirrava, fazia o som de uma tuba. Mas quando ela espirrava, faça-o parar. Hora de ver quanto peso você perdeu, Gáfio. Suba na balança. Gáfio, espere. Ficou analisando. Aí agora ele retornou. E o dono fez, Fique calado e me pese, ok? Ele foi tirar o pelo. Ele quis dizer que a roupagem dele, o pelo dele ia subir muito, ia pesar muito. Então, os dois aqui, veja que aqui ele comenta, fala
está comentando, narrando um fato, mas está com um emissor da mensagem, mas não foi ele. Aí está fazendo aqui, falando para ele, em termos de uma afirmação. Nessa segunda aqui, ele também está aqui numa forma de pedido. Suba na balança, né? Vamos ver quanto você perdeu. Aí o gato aqui mostrou. Então, duas formas aqui. Ele está como uma pessoa narrando o que aconteceu com outra, e aqui, que no caso aqui, ele está sendo um emissor da fala de outra pessoa. E aqui ele está fazendo um pedido para Gáfio. Então, as duas na forma imperativa. As exclamativa e a declarativa. A exclamativa. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo, apresentam entonação ligeiramente prolongada. Aí tem o exemplozinho com a Mônica e o Cebolinha. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha? Aí ele está mostrando aqui. Ela fez a pergunta, né? Fez uma exclamação e ele respondeu. Porque sempre termina assim. Ele sendo a mãe, a dona do lar, e ele não quer. As declamativas agora. Ocorre quando o emissor contasta um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Aqui temos o exemplo de Gáfio outra vez. Primeiro, uma aranhazinha está passando aqui, aí ele pegou e esguichou um produto. Observou e nada, a aranha também ficou pensativa aqui. No próximo aqui ele já viu. Isso não é inseticida, é uma colônia. E aqui a aranha encontrou outra e fez, ei, bonitão. Ia passando todo cheiroso, né? E chamou a atenção. Aí foi que ele percebeu que não era inseticida, era uma colônia. Então, aqui esses dois exemplos, tanto para uma para exclamativa e a outra declarativa. Qual foi a declaração aqui? Ele confirmou que isso que ele tinha não era um inseticida, e sim uma colônia. As optativas. Exprimir um desejo. Deus te acompanhe, bons ventos os leve. Toda frase deve ser iniciada com a letra maiúscula e deve terminar com a pontuação adequada a seu tipo. Aí aqui vamos ver o exemplo com ele de novo. Como você está? Aí a aranha respondeu, horrível. Tô com a enxaqueca do capeta. Bom, eu tenho aqui, aí, pá, um frasco de aspirina em cima da aranha, né? Ela estava com enxaqueca, então ele deu uma opção para ela. Aqui tá nesse contexto aqui como uma opção optativa. Como vocês viram aqui nas frases, né, do exemplo, aqui deu para entender um pouco que ele deu uma opção para ela, para tirar a enxaqueca, mas ao mesmo tempo fez eu esmagar ela. Vamos agora para a oração. A oração é o enunciado estruturado em torno de um verbo. Uma locução verbal com um tempo composto. Exemplo. Você nem vai querer saber como foi o meu encontro. Aí Gáfio ficou parado. No terceiro quadrinho, o que significa que eu não quero saber como foi o seu encontro?
No caso, ele ficou, né, curioso. O verbo aqui, quero, como ele colocou na frase, deu aquela ênfase de curiosidade. Exemplo aqui de mais orações. Você nem vai querer saber. Querer, saber, vai. Temos 3 numa frase só. Como foi o meu primeiro encontro? Aí outro. O que significa? O que eu não quero saber? Como foi o seu encontro? Todos os verbos aqui que estão aqui nesse contexto, nessas orações aqui. E dão um sentido na frase, né? Existem orações sem sujeito, mas não existe oração sem verbo. Veja, exemplo aqui. Os dias estão sombrios. A oração é formada por sujeito, verbo, predicativo, o sujeito. Há dias sombrios. Aí essa oração, né, essa frase. A oração formada apenas por verbo e seu complemento. Pois, como sabemos, o verbo haver, que aqui há dias, no sentido de existir, não possui sujeito e é impessoal. Observação. Nem toda oração é frase, pois, no período composto, às vezes 2 ou mais orações juntas é com que forma uma frase. Vejamos aí. O importante é que todos sejamos felizes. Há 2 orações em uma só frase. É a mesma coisa aqui. Você vem cortar o importante. O importante é que todos sejamos felizes. 2 orações. O que é importante? Que todos sejamos felizes. É por isso que veio aqui na oração, né? A observação. Nem toda oração é frase, pois no período composto, às vezes, 2 ou mais orações juntas é que formam a frase. Período. É o enunciado formado por uma ou mais orações. O período classifica-se em simples e composto, mas primeiro agora vamos ver o simples. Tem apenas uma oração. Aqui tem um exemplo, um cartaz. Encha seu filho de bolacha. Fazendo uma propaganda aqui de um biscoito, né? As senhoras, como se a chamam? Machado de Assis. Encha, o verbo está aqui, né? Uma oração simples. Encha seu filho de bolacha. E a segunda frase, as senhoras, como se chamam? O verbo também, que uma oração simples. Composta agora. Tem 2 ou mais orações. Um deles perguntava filialmente se iam consultar a adivinha. Machado de Assis. Composto por quê? Um verbo. Outro também aqui. Perguntou-lhe, que só perguntou, e iam consultar. Exemplo aqui, na tirinha. Ué, Cebolinha, não sabia que você rezava antes de comer. Espero que você goste da comida que eu fiz. Aí, aqui, um balãozinho do além. Chamou Cebolinha. Aí, agora o santo, né, foi que ficou no lugar dele, o anjo da guarda dele. Ele pediu tanto e a mensagenzinha aqui deu essa entonação. O primeiro período composto. Não sabia que você rezava. Está aqui. Não sabia que você rezava antes de comer.
O segundo período composto. Espero que você goste da comida que eu fiz. Está aqui também no segundo balãozinho que ela falou. Duas conversas da mesma pessoa, mas com o período composto. Espero que você goste. Aí aqui, continuando. Da comida que eu fiz. Verbo no começo e verbo no final. Veja exemplos de frase, oração, período nesse trecho de uma música. Tem dois pedacinhos de música aqui, uma de Djavan e outra de Roberto Carlos. Amar é um verbo, um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e eu o oceano. E esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for por você. Então, é um trechinho, um pedacinho da música aqui de Djavan. Veja aí nesse trecho dela, ó. Verbo é, vai, saber e voltar, dar, vem, fazer, amo, desaguar, esqueço, ser, viver e for. Quantos verbos nessa frase, oração, faz o mesmo trecho aí de período. Agora essa daqui de Roberto, esse pedacinho aqui. Quando você se separou de mim, quase que minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei. Tudo que chorei por você, quando você se separou de mim. Aí é um pedaço da música Quando, de Roberto. E aqui abaixo tem aprender é a receita do sucesso. Cacá Salge. Então aqui temos os períodos, né, os verbos que vocês viram aí, e muitos em cada pedacinho, né, de estrofe dessas frases, dessas músicas aí. Aí agora o nosso desafio. Nessa primeira imagem aqui, ó, seja vegetariano. Responda. O autor da frase está pedindo algo, informando ou dando uma ordem. Como você conclui isso? Esse daqui. O segundo aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho, está mostrando também uma propaganda. Prepare-se seu coração para grandes emoções. Com um desenho bonitinho aqui e aqui abaixo vem. 30 de setembro, Dia Mundial do Coração. E a Becel fez essa imagem aqui, essa divulgação, né, em forma de até um apelo, né? Você se cuide, para você se cuidar, mas comprando os produtos da marca dele. Aí aqui, o que a frase está declarando? A frase analisada é afirmativa. Reescreva a frase para negativa. Aí aqui, prepare o seu coração para grandes emoções. Então, essa frase aqui vocês vão reescrever na forma negativa. E aqui também vocês vão informar. Está informando, dando alguma ordem. Que é isso aqui, é um pedido, é um apelo, vocês vão dizer, vão colocar também a resposta no caderno de vocês. E lá no nosso link também vocês vão responder o nosso desafio. Aqui são os links do vídeo, da aula e do nosso texto para vocês responderem. A mensagem da semana é essa. A educação não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que temos. Até a próxima aula.
Esperamos que todos participem. Cuide-se, é um favor da vida. A nossa aula online, né? Estudo em casa. E essa semana é o arraiar na gente, né? Arraiar na casa da gente. Se cuidem, fiquem em casa, proteja e Deus abençoe a todos e até a próxima aula.